Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa terceira aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia. Já oramos, como é o nosso costume, sempre pedir a bênção de Deus antes das aulas. Mais uma vez, boa noite, graças e paz. Graças e paz, boa noite. Boa noite, graças e paz. Hoje é a nossa terceira aula. Vamos continuar aqui no livro texto do Gruden. Então, nós tínhamos parado na página 723, a Igreja e o Reino de Deus, que eu falei, inclusive, que eu gostaria de debater com vocês, a parte 6. Eu queria debater com vocês aqui essa parte. A gente vai gastar um tempão aqui em 2, 3 páginas. Percebam, algumas páginas do livro a gente vai gastar um tempão. Outras a gente vai passar, porque são assuntos, eu diria, que os irmãos já estão mais familiarizados, já conhecem, então eu me sinto à vontade de seguir dessa forma, tá bom? Mas, como é costume, vamos ler aqui um texto bíblico antes de qualquer coisa. Eu quero ler com os irmãos Romanos, capítulo 10, versículos 9 ao 13. Então, abram suas Bíblias em Romanos 10, versículo de número 9 ao 13. Eu quero ler esse texto com vocês, porque esse texto ele é muito importante, porque hoje, nesse primeiro bloco, que a gente vai estar trabalhando aqui sobre esse ponto, que a Igreja e o Reino de Deus, eu quero fazer algumas discussões com vocês, eu quero trabalhar aqui em alguns conceitos, analisar as igrejas em suas épocas e culturas, para a gente chegar aqui a alguns pontos, né, e alguns entendimentos, tá bom? Quero lembrar que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material depois. Lembrando o que eu disse hoje para o Diego, né, Diego? Aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. Se eu fazer só abrir um parênteses, há uma grande diferença de vocês terem uma aula e depois decorarem a aula. Então, quando nós temos uma aula e não estudamos a aula, não fica na nossa memória permanente, fica na memória rápida. Nós temos, eu diria, pelo menos 2 tipos de memória no que se diz respeito ao estudo. A memória rápida, que é essa que tomamos decisões. Então, muitas vezes estamos aqui assistindo uma aula e estamos até inseridos, como vocês estão. Mas a gente está utilizando apenas a memória rápida, que ela é importante para a vida, para o dia a dia. Mas depois de uma aula, para ir para a memória permanente, a gente tem que voltar a estudar essa aula. Ou estudar de novo material, livro, ouvir de novo o vídeo, ou ouvir de novo o áudio, porque no momento que reprisamos novamente e aprendemos, e não apenas decoramos, porque quando eu utilizo a minha memória rápida, eu decoro para aquele momento, ou para aqueles dias. E quando eu uso a minha memória permanente, aquele conteúdo é acomodado dentro da minha mente, dentro de nós, e a gente não esquece nunca mais. Por isso que algumas pessoas, elas praticamente quase que não estudam para a prova. Por quê? Porque elas aprenderam a aula dada, aula estudada, tudo que foi estudado e aprendido vai para a memória permanente, na hora da prova a gente lembra. E depois de 10 anos, nós lembramos. E depois de 30 anos, continuamos a lembrar. Por quê? Foi para a memória permanente. Então a gente grava aqui para gerar isso na vida dos irmãos, para que essas aulas vá para a memória permanente dos alunos, assíncronos e dos síncronos. No caso de vocês, são síncronos. Estamos aqui em tempo real tirando dúvidas. Inclusive, gastamos agora 20 minutos tirando dúvidas, antes do início dessa gravação. E gravamos também para os alunos em AD, para que eles possam utilizar isso também de uma forma, eu diria, muito abençoada, que fará parte do currículo deles, esse material também. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, porque, afinal de contas, estamos aqui querendo servir a Igreja do Deus vivo. E que Deus use esse seminário
e a Igreja Batista Missionária é como uma noiva que honre muito o noivo. E onde chegar ali um trabalho nosso, seja pela igreja ou pelo seminário, que a gente possa adorar o noivo, adorar, glorificá-lo e edificar a noiva. Então a gente deseja abençoar o maior número de pessoas, irmãos, seminaristas, professores, obreiros, e quem sabe, e eu creio que ainda eu ouvirei testemunho, ver vidas se convertendo por meio dessas aulas. Eu sei que é totalmente fora, né, do contexto, que a gente está aqui numa formação de obreiro, mas eu acredito que quando a gente faz algo para Deus com piedade, devoção e não unção do Espírito Santo, o Espírito Santo trabalha das formas mais diversas, inclusive convertendo vidas. Então, um dia eu espero, né, poder ouvir e ver testemunhos de que vidas foram alcançadas por meio dessa aula. Eu sei, como eu disse, não é a proposta é formar obreiro, e eu sei que alguns obreiros vão se converter no seminário, mas eu estou falando aqui de não crentes mesmo, sabe aquele negócio? Puxa, eu assisti uma aula de teologia, fui para a Bíblia, aquela aula não saiu do meu coração, e eu entreguei a minha alma a Jesus. Ah, meus irmãos, vou ficar muito feliz, tá bom? Então vamos lá, vamos para o texto e vamos trabalhar, meus irmãos. Abriram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 10, versículos do 9 ao 13? Vou compartilhar aqui com vocês, né? Quem achou aí na sua Bíblia pode ler, eu quero ler com vocês. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confia nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeu e gentil, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor. Quem abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Esse é um texto que nós lemos com muita frequência quando uma pessoa quer entregar a vida a Jesus, até porque aqui é uma síntese maravilhosa do que é realmente se converter, né? Mas eu gostaria agora de destacar essas palavras, né? Ó, será salvo quem o quê? Quem confessar a Jesus como Senhor, crendo no seu coração e falando, né? Crendo também na ressurreição, declarando com a sua boca, mas guarda essa palavra. Quem faz isso será salvo, né? Aí aqui no versículo seguinte, ó, aqui também. Todos os que o invocam, percebam, todos que o invocam, sejam gregos, sejam judeus, e ainda aqui no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembra que eu disse para vocês uma frase que o professor Ribeiro ensina-nos? Deixa a Bíblia falar, tá, meus irmãos? Ó, deixa a Bíblia falar, tá bom? Aqui está dizendo que é todo aquele que invocar o nome do Senhor, tá bom? Então, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias, que declarar e confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu por eles, que Jesus ressuscitou por eles, que Jesus é o Senhor da vida deles, que Jesus verteu sangue por eles, se essa pessoa confessar com a boca, crer com o coração e falar aonde quer que ela esteja, ela está salva. Amém? Ela será salva. O seu nome será escrito no livro da vida. Vocês acreditam nisso? Tudo bem até aí? Tranquilo? Amém. Pastor Rai, é no leito de enfermidade? É lá na cadeia? É lá quando está trocando bala com o policial e foi ou policial ou bandido foi alvejado e ali naqueles últimos momentos ele clama pela misericórdia de Deus. A pastora, é muito fácil nessa hora. Irmãos, esqueçam agora as especulações humanas. O texto está dizendo que se alguém, por algum motivo, de alguma forma, falar, confessar, crer, mesmo que na hora mais horripilante, ela vai ser salva. Amém? Pastor, tá bom, o senhor está falando aqui sobre pessoas que estão presas, pessoas que estão, muitas vezes, nos lugares mais diversos,
Mas vamos imaginar agora em outras religiões. A pessoa está dentro da religião dela, uma religião totalmente que não tem nada a ver com o cristianismo, mas lá dentro ela cai em si que Jesus é o Senhor e Salvador, e de repente ela tem uma, uma mudança de pensamento lá dentro e diz, não, a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus. Mas, pastor, ela está, de repente, dentro de uma outra religião, ou mesmo ele era um ateu, ou quem sabe um satanista. Perceba, eu estou especulando aqui, porque vamos deixar a Bíblia falar, tá bom? Aqui não está dizendo que vai ser dentro da igreja, tá vendo, irmãos? Não está falando aqui, quando vocês se reunirem lá dentro da igreja, e que o pastor fizer o apelo, e a pessoa vier à frente, levantar a mão, estão entendendo? Isso tudo a gente até utiliza como práticas. Mas o texto bíblico está dizendo que se alguém, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Isso me faz lembrar um dos reis de Israel, um dos reis que mais cometeram pecados, e a Bíblia fala que ele se arrependeu. Que ele buscou a Deus. Aí eu te pergunto, pastor, mas é muito fácil nessas horas. Eu sei que humanamente é fácil a gente julgar, né, irmãos? Mas, irmãos, quem já viveu a vida toda no pecado, não pense em vocês. Muitas vezes eles são orgulhosos, e pode ver que quem já viveu a vida toda no pecado, na hora nos seus últimos dias, não são muitos os que se arrependem. Pelo contrário, eles continuam ainda empedernidos, duros e orgulhosos. Então, vamos tirar aqui o julgamento, o dedo que acusa, e vamos tentar enxergar esse outro lado. Esse rei de Israel, depois de ter praticado coisas horrorosas, feito pecados que nem os cananeus, a Bíblia fala que ele se volta a Deus, clama a Deus, e Deus o perdoa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá bom? Creem nisso? Entendemos isso? Aí é outra história. Entender isso é complicado, porque a gente olha dentro da nossa caixinha religiosa, dentro dos nossos dogmas. Mas eu fiz questão aqui de ler esse texto, porque a gente vai trabalhar agora sobre o item 6, que é a Igreja e o Reino de Deus, e eu vou compartilhar aqui com vocês um slide, e depois desse slide a gente vai trabalhar em cima aqui de outras coisas. Eu quero falar um pouco sobre o Reino de Deus. A gente já falou um pouco sobre ele, mas eu gostaria de continuar falando, e eu quero agora ler com os irmãos mais uma vez essa definição aqui do George Led, tá bom? Leia para nós, Diego. Aliás, Beatriz, leia para nós aqui. Beatriz, já lemos na última aula, mas a gente vai, eu faço questão de ler novamente, porque o livro-texto, na página 723, ele já começa dessa forma. Qual é o relacionamento entre a igreja e o reino de Deus? A diferença foram bem resumidas por George Led. E aqui vem essa definição. Então, leia para mim, Beatriz, esse slide que a Edições Vida Nova coloca dentro do material extra, material de apoio dos estudos. O reino é primeiramente o governo dinâmico, ou o domínio real de Deus, e derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com os seus súditos. Eles são o povo do domínio de Deus, que adentrando o reino, nele vivem, e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus, a igreja é a sociedade de homens. É a sociedade de homens. Eu colocaria uma vírgula ali. É uma sociedade de homens, que participam desse projeto, que participam dessa nova revelação chamada igreja. Só para não dar essa ideia de que a igreja é uma sociedade de homens como muitas outras sociedades. É uma sociedade dos homens que desejam buscar a Deus. Colocaria alguma coisa a mais só. Mas percebam, irmãos, essa definição aqui é muito legal, essa afirmação do George Led. Irmã Elisângela, no seu livro, novo livro, está em que página, minha irmã? Essa sexta parte?
Depois compartilha conosco, tá bom? Então, meus irmãos, aproveitando agora aqui, deixa eu voltar aqui, eu vou compartilhar também parte aqui do material do Gruden, né? Que eu tenho ele digitalizado, só para dar um apoio a vocês. Olha só, a Igreja e o Reino, né? Que a gente acabou de ver. E vamos lá. E aí vem essa frase que a nossa irmã Beatriz acabou de ler, que é essa daqui, que ele coloca em slide, né? Ali pela editora Vida Nova. Olha só, agora eu quero ir para a discussão dessa ideia. Irmãos, deixa eu dar aqui mais uma pincelada, né? Toda vez que a gente pegar, assim, uma frase de alguém, ou quando um livro trata, né? Olha, como disse fulano de tal, percebam que, assim, um autor como foi o Gruden, ao citar George Led, o que ele está querendo dizer? Ó, alunos, meus ouvintes, meus leitores, vamos aprender com ele. Então, sempre numa citação, ainda mais quando é uma citação onde há um destaque do autor, tente ler, reler, né? Porque, assim como eu mencionei há pouco, né, irmãos, aula dada, aula estudada. Deixa eu ensinar mais uma coisa aqui para vocês, em didática. Eu vou estar trabalhando com mais propriedade esses assuntos em Educação Religiosa 1, que na realidade é a matéria de pedagogia. Pedagogia cristã. Educação religiosa seria pedagogia cristã. O conhecimento ele tem que ser acomodado. Isso é muito difícil. E como que a gente deduz que aprendemos a acomodar o conhecimento? Há um caminho bem curioso, que é o caminho da imaginação e de uma reflexão mais apurada. Antes de falar sobre isso, percebam que nós temos toda uma formação curricular, uma educação formal entre primário, né, seria jardim, primário, depois ginásio e colégio, né? Antigamente se chamávamos assim, hoje é primeiro grau, segundo grau, não é assim? Se muda a terminologia, mas é a mesma coisa. O que eu quero dizer? A gente estuda durante muitos anos, até a nossa formação básica, para a gente ter uma capacidade de reflexão, eu diria, mínima. E por que eu estou falando isso? Porque a leitura, ela tem que ser uma leitura crítica. Percebam que muitas pessoas sabem ler e escrever, mas não entendem o que estão lendo. Então, uma leitura ela tem vários níveis. E eu gostaria de destacar aqui para vocês isso e ensinar. Como que nós aprendemos a fazer uma leitura onde essa leitura acomode, né, o nosso, seja acomodada em nós? Quando a gente usa a reflexão, quando a gente usa a imaginação. Porque percebam, o seminarista ele precisa ler muito, como eu disse. Então ele está lendo e muitas vezes ele não percebe que ele só está lendo, mas ele não está interagindo com o autor. Então, para que a nossa leitura seja muito bem assimilada, eu gosto de usar a imaginação. Ler uma frase, como, por exemplo, o que a gente acabou de ver, refletir e conversar literalmente com o editor, ou com o escritor, ou com o autor da obra. E nessa apuração, a gente começa a exercitar a nossa imaginação. E essa imaginação, quanto mais nós exercitamos, mais as nossas faculdades intelectuais vão se ampliando. A nossa concentração melhora. E aí a gente absorve. E aí a gente acomoda. Então, mais do que ler muito, guardem essa expressão, irmãos. Leia bem. Leia com qualidade. E pode guardar isso para o resto da vida de vocês. Se nos meus primeiros dias de seminário eu tivesse aprendido isso, eu teria tido uma leitura totalmente diferente da que eu tive.
Então, percebam, a gente está num processo de crescimento intelectual que vai nos acompanhar a vida toda, mas existem algumas pérolas para a vida. E eu estou dando aqui para vocês essas diretrizes, porque para mim isso são pérolas. Pérolas, né? Então aqui, agora eu quero fazer uma discussão com vocês e quero pedir novamente, Beatriz, que, né, a gente já comece a discussão a partir, né, desse texto. Então, mais uma vez, sem ser exaustivo, né, mas leia para nós de novo essa porção, por favor. E aí a gente vai para a discussão. Aí eu quero fazer uma discussão que o Gruden nos leva, ele nos leva a refletir. E eu quero ponderar com vocês aqui sobre isso. Por favor, Fia. O reino é essencialmente o reinado dinâmica de Deus, ou majestoso governo. Deixa eu só mudar um pouco, irmã, que essa versão aqui, ela acaba não sendo tão boa. Peraí, deixa eu só mudar aqui, um segundo. Aqui. Deixa eu pôr de novo o texto do slide, tá? O texto do slide acaba sendo melhor. Por favor. Ó. O reino é primeiramente o governo dinâmico, ou domínio real de Deus, e derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com seus súditos. Eles são o povo do domínio de Deus, que adentrando o reino, nele vivem, e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem a um reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são um reino. O reino é domínio de Deus, a igreja é uma sociedade de homens. Joia. E agora vamos voltar para o material. E agora vamos para a discussão com o nosso irmão Gruden. Olha só. Pode continuar lendo para nós, Beatriz, agora, quando ele fala LED, vai, né, no livro-texto, né? Aqui no livro-texto, pode acompanhar para o seu livro-texto. Pode acompanhar do livro? Pode. LED prossegue até resumir 5 aspectos específicos do relacionamento entre o reino e a igreja. Olha só. Então, ele vai dar aqui uma síntese dessa argumentação e vamos discutir. Primeiro, leia para nós, por gentileza. A igreja não é o reino, pois Jesus e os primeiros cristãos pregaram que o reino de Deus estava próximo, e não que a igreja estava próxima. Eles pregaram as boas novas do reino, e não as boas novas da igreja. Atos 8:12, Atos 19:8, Atos 20:25, Atos 28:23 e Atos 31. Joia. O que vocês me dizem sobre essa afirmação? A igreja não é o reino. O que vocês me dizem? Eu acho que ajuda bastante a entender as parábolas, né, pastor? Porque a parábola, por vezes, ela vai falar o reino de Deus é comparado a um homem que comprou as pérolas. Então, se a gente ficar achando que é um lugar, quando a gente vai ver uma pessoa. Exato. Então faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né? Porque lembra, a gente já veio trabalhando essa ideia anteriormente. Percebam, eu vou gastar um tempo bem significativo nesses pontos, Beatriz e irmãos, porque esses assuntos, mal compreendidos, podem gerar muitas dúvidas. Vão ter já alguns capítulos, por exemplo, que o autor ele vai trabalhar sobre o poder de Deus na igreja. Vocês verão que é uma matéria simples, importantíssima, quando bem compreendida. Outro assunto também que a gente vai trabalhar, que não vai ser tão complexo, são sobre os governos da igreja, ou seja, como que uma igreja deve ser organizada, como que ela é estruturada, que tipo de governos existem. Aí a gente vai ver que existe aquilo que a Bíblia nos direciona e vamos ver o que historicamente se ajustaram. Nós vamos ver os meios da graça da igreja, que para a igreja católica são sacramentos, mas para nós não, mas para nós são meios da graça, ou seja, nós recebemos graça de Deus. Isso não significa que sejam sacramentos que nós temos que fazer e se fizermos já somos abençoados. É outra história, a proposta é outra. Meios da graça é, ao obedecermos, somos agraciados. Sem obedecermos, somos menos agraciados. Não dando a ideia do sacramento,
que você tem que fazer para ser. Ali dá uma ideia, os sacramentos dão uma ideia mais de obras. Os meios da graça dão ideias de que eu sou agraciado, a graça me atinge. E por último, depois a gente vai para as ordenanças e para os dons. Percebam, assuntos menos complexos. Quando a gente fala de reino, para a gente compreender o reino, e pode ver que a gente lê um texto hoje de Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estou abrindo aqui uma janela, e a gente vai ter que fazer cortes bem específicos para a gente nunca cair em certos erros. E por que eu quero fazer cortes bem fortes aqui com vocês? Porque, irmãos, meu intuito é ensinar a palavra, como ela foi nos deixada, antes de eu ensinar o governo batista. As tradições reformadas, o pensamento tradicional ou avivado. Entenderam? Que eu quero que a Bíblia fale. Porque quando a Bíblia fala e a gente está seguro com a Bíblia, a gente vai ajustar essa Bíblia na nossa cultura, no nosso mundo, e a gente vai conseguir conviver com os irmãos em harmonia, aqui ou lá na África, ou numa tribo lá no Amazonas. Nenhum problema. A gente vai entender que são grupos distintos, que a gente vai aplicar a verdade de Deus naquela cultura. E a gente vai entender que o irmão oriental ele é mais quieto e o italiano é mais, falador. Tudo bem. É o jeito. Então, e o espanhol e o brasileiro é mais passional, mais sentimental. Tudo bem. Mas o que é importante não é o estilo da pessoa, o povo, é a palavra. E aqui, quando eu estou falando isso, é porque hoje eu quero mostrar o seguinte, que nesses 2000 anos, foi muita coisa falada sobre o reino. E muita coisa foi distorcida. E eu quero deixar essa ideia clara, que a igreja não é o reino. Ela não é o reino. Ela participa do reino, mas ela não é o reino. Como nós vimos. O reino é, primeiramente, o governo dinâmico ou o domínio real de Deus e, derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Ou seja, Deus é o dono do reino. O reino é maior do que tudo. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado com seus súditos, como a Beatriz leu as palavras do LED. Como não é identificado? Não. Nós somos servos de Deus. O reino não está... Nós não somos os detentores do reino. Súdito é súdito. O reino é o reino. O reino tem a ver com Deus. Súditos participam do reino. Então, não é identificado aqui como posse. Súdito só entra no reino porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, nós não entraríamos. Eles são o povo do domínio de Deus que adentra no reino. Nele vivem e por ele são governados. Ou seja, nós súditos adentramos. Mas se Deus não quisesse, a gente nem entraria. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Ou seja, dando essa ideia muito definida. Fazemos parte, assim como Israel fez parte, assim como os patriarcas fizeram parte, assim como Noé fez parte, fazemos parte, mas não significa que somos os donos. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Então os discípulos de Jesus pertencem ao reino. Por causa de Jesus, pertencemos ao reino. E o reino passa a pertencer para conosco por causa de nós, não, por causa de Jesus. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens que temem esse Deus. Tá? Então, aqui é a primeira argumentação. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? A igreja não é o reino, porque Jesus e os primeiros cristãos pregavam que o reino de Deus havia chegado, e não que a igreja estava próxima. Tá bom? Paulo vai falar que o mistério que estava oculto foi manifesto, mas pode ver que Paulo prega ainda o reino. A igreja, ela participa desse reino, mas ela não é, o reino em si, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá dando para compreender perfeitamente?
Quando ele fala que o reino chegou o domínio de Deus, porque Jesus estava lá. Como que é? Quando ele está pregando, então, que é chegado o reino dos céus, quer dizer que é porque Jesus chegou lá e Vamos ele lá. representava o domínio de Deus? Quem é Jesus na sua essência? Jesus não é Deus? Qual que é o tríplice ofício de Jesus? Ele veio ser rei dos reis, ele veio ser profeta e ele veio ser sumo sacerdote. Então, o reino é inaugurado agora de uma forma, vamos dizer assim, diferenciada, porque o rei estava entre todos. O reino chegou. O reino está próximo nesse sentido. Mas perceba, Beatriz, é porque é o reino, não é por causa dos súditos. A igreja é o lugar dos súditos. Mas o reino tem a ver com o Pai, tem a ver com o Filho e tem a ver com o Espírito Santo, que governa sobre tudo. Você percebe? Isso é legal, né? E é legal a gente fazer essa separação, Beatriz, porque por mais que a igreja seja, a gente vai ter um capítulo exclusivo sobre o poder da igreja, o poder de Deus na igreja, e realmente, para nós protestantes, esse capítulo ele tem um destaque muito importante, porque quando a gente compreende o nosso papel como igreja nessa terra, muda tudo. A gente não faz da igreja um negócio, uma instituição humana. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que Deus se manifesta poderosamente na terra. A igreja, eu diria, Beatriz, ela é a grande usina da energia sagrada, né? Pode ver. Assim como tem uma termoelétrica que emana luz para uma cidade, para um país, a igreja é essa usina. Pode ver. A igreja é o grande luzeiro. Nós somos pequenos fachos de luz individuais. Quando nós nos reunimos no quartel-general de Deus, que ali é a igreja, e aqui não me refiro necessariamente ao templo, mas eu digo ao momento da reunião dos santos com o mesmo propósito, é um grande facho de luz. Pode ver que aonde quer que haja esse ajuntamento, ali é uma igreja. É uma usina divina, né? Que emana a luz. Então, a igreja, quando a gente compreende que ela é poderosa, é maravilhoso isso. Agora, percebam, ela tem esse poder não para que ela se envaideça, mas ela tem esse poder porque ela tem uma tarefa a cumprir a esse rei, com aquelas pessoas que ainda estão na escuridão. Mas é nesse exato momento que até a gente nota que é muito fácil para a gente se perder. Pode ver, quantas são as igrejas que Deus coloca eles em evidência e eles se perdem com as suas vaidades, os pastores. Por quê? Porque é um poder muito grande e lidar e saber administrar esse poder não é fácil. Pode ver, você que fez administração sabe disso. É uma frase, uma máxima que quer conhecer o homem, dê a ele poder. A grande maioria das pessoas, quando recebem poder ou autoridade, se elas não são muito bem estruturadas, elas se perdem com o poder recebido, com o poder que lhes foi delegado. Poucas pessoas sabem administrar, algumas, por causa dos erros e acertos, aprendem a usar bem o poder, outros viram tiranos. Por quê? Porque o poder ensoberbece. E a igreja de Jesus ela tem poder. Então, percebam, é um reino que é de Deus, que foi dado à igreja. O reino é maior. E eu estou falando do poder, já antecipando um pouco, para abrir os olhos de vocês sobre essa temática. Porque, como você disse, o reino, ele chega com a pessoa de Jesus. Agora, ele já tinha chegado a Israel, na pessoa do Pai e do Espírito Santo? Já. Na revelação do Velho Testamento, o reino já tinha chegado. Pode ver que Deus se manifesta a Israel dando essa notoriedade, né? E tanto é que pode ver que o profeta Samuel fica indignado quando o povo quer um rei, porque era consenso que Deus seria o seu rei. O que é uma teocracia, senão o governo de Deus entre os homens? E o que não foi a monarquia? Foi a destituição de Deus, agora, como grande monarca, por um monarca humano. É aí onde nasce a monarquia em Israel. Mas a monarquia nunca era para ter sido colocada em pauta.
Porque Deus sempre sonhou como sendo o grande rei do seu povo. E na igreja? A igreja ela tem que ser também teocrática. Mas vamos lá, na história da igreja, os bispos, os papas e pastores, e hoje até surgiu um título novo, que é o apostolado, tem se perdido? Percebam? Entendeu? Porque não é compreendido sobre essa questão do reino. Eles acham que eles são. A igreja é o reino. Não, a igreja tem o poder de Deus, mas na realidade ela não é o reino, tá bom? Tudo bem? Ficou claro então, Beatriz? Elisângela, você vai fazer alguma pergunta, filha? Pode perguntar. Não, pastor. Não? Tá. Não. Quando a Beatriz falou, achei que você queria ter pergunta. Então, 2 aqui. Leia para nós, Beatriz. O 2, por gentileza, né? 2. O reino cria a igreja, porque quando as pessoas entram no reino de Deus, elas unem-se a uma comunhão humana da igreja. Então, olha só que legal, né? É o reino que cria, né? Que produz essa igreja. É por causa do reino e do rei que nasce a noiva. É por causa do cabeça que vem o corpo. E nunca o contrário. Tudo bem? Tranquilo? 3. Por gentileza, Beatriz. A igreja testemunha do reino, pois Jesus disse: e se pregado esse evangelho do reino, e será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Mateus 24:14. Então, nós somos testemunha do reino de Deus, do governo de Deus, e nunca o contrário. No momento em que eu coloco a igreja como a coisa mais importante de Deus, eu estou colocando ela num papel que não lhe é devido. Quando eu coloco a igreja como uma coisa tão elevada, acima do que a Escritura diz, eu estou desfigurando o papel pelo qual o rei dela disse que ela teria. Percebam que na tradição do romanismo, do catolicismo romano, pode ver que eles são os codificadores da Bíblia. E a tradição da igreja, ela é também uma voz autoritativa junto com a magistratura. Ou seja, tanto a tradição quanto os líderes dizem o que está certo ou errado. Logo, eles têm pé de igualdade com as escrituras e até estão acima das escrituras, porque foram eles que fizeram. Na realidade, não foram eles, mas essa é a falácia que é ensinada. Então, quando a igreja ela tem uma compreensão errada de si, o papel dela é desfigurado. Lembra lá em antropologia que nós falamos que Deus ele cria o homem e o gênero humano, ou seja, homem e mulher são importantes para Deus, ambos, tanto homem quanto mulher. Qual que é a diferença? São os papéis que são distintos. Aqui a gente está falando de reino e de igreja, papéis distintos. Reino tem a ver com o rei, tem a ver com o governo, com cabeça, e a igreja, ela participa. É um papel diferente, tá bom? Tudo bem? Tá. Então a gente testemunha o noivo. E 4, por gentileza. A igreja é um instrumento do reino, porque o Espírito Santo, manifestando o poder do reino, age por meio dos discípulos, para curar os enfermos e expulsar demônios, conforme fez no ministério de Jesus. Mateus 10:8, Lucas 10:17. Maravilhoso. A igreja, ela testemunha. Aliás, a igreja é um instrumento. Isso tudo bem. Somos instrumentos. Mas a gente tem que saber que esse papel instrumental tem que ser colocado também no seu devido lugar. Nós não somos instrumentos na semelhança do Cristo. Nós somos um instrumento do Cristo. Um instrumento do Espírito Santo. Pode ver que a beatificação e a canonização de santos colocam os santos quase que num papel tão grande quanto de Jesus. Podem ver que as pessoas oram aos seus santos. Porque eles dizem o seguinte, que ali eles intercederão diante de Cristo e diante de Deus. Ora, se eu posso ir direto a Cristo, e se o próprio Deus, por meio de Jesus, nos ensinou ir ao Pai em nome dele, sem outro intercessor, e as Escrituras vai ensinar em Timóteo que não há outro intercessor entre Deus
e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Ponto final. É muito categórico isso. E aí, a desculpa católica é que, assim como nós pedimos uma oração para um pastor, e o pastor intercede por nós diante de Deus, muitos oram para aquele santo, e aquele santo orará para Deus. Aí eu pergunto, o santo está vivo ou está morto? Porque na hora que alguém pedir para algum pastor que já morreu, também está errado. Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mortos não acessam o reino dos vivos. Mortos agora vivem no reino dos mortos, segundo a palavra de Deus. Só acessarão quando aquele morto ressuscitar, como é o caso de Lázaro, e aí é uma ressurreição, não é uma canonização. Então, eu posso pedir uma oração para alguém vivo, jamais para alguém que já morreu, porque a Bíblia não me dá margem para isso. Porque isso é consultar os mortos. E a Bíblia condena, chamando isso de algo que é abominável a Deus, consultar os mortos. O pastor ali era uma questão dos cananeus, era uma questão mais espírita. Não, meus irmãos, na hora que eu peço a algum santo, ele morreu. Se eu vou a Paulo e peço a Paulo, Paulo morreu. Porque Paulo, ou João, por exemplo, o último dos apóstolos, não ensinou isso às suas igrejas. Vamos orar agora a Paulo, porque Paulo, ele está lá diante do Senhor, assim como João Batista. Vamos pedir agora para o Tiago, apóstolo. Porque João, o apóstolo João, que vai morrer perto dos 100 anos, ou ali por volta do ano 100, não ensina isso. Isso é algo que a igreja coloca lá na frente. Por quê? Porque a igreja ela é um instrumento de Deus, desde que os papéis dessa instrumentalidade estejam de acordo. Fora disso, é tradição religiosa humana, ou fora disso, é magistratura que também reinterpreta as escrituras, dando uma nova clareza àquilo que nunca deveria, que na realidade não é nenhuma clareza, se torna até uma heresia, tá bom? Tudo bem até aí? Tá ficando claro, meus irmãos? Pastor Raio, uma pergunta. Pode falar. No caso, se é o papel da igreja ser instrumento do reino, no caso, se ela não, digamos que ela é isenta, que ela não atua, não faz nada, então isso é uma coisa errada, porque ela está deixando de cumprir algo que ela deveria fazer. Aí não tenha dúvida. Por isso que nós temos um dever, Beatriz. Por isso que a igreja ela deve ser esse organismo vivo entre o seu pastor, ou os líderes, e todo o rebanho. E de uma forma unidos, precisamos ser instrumentos levando o que? O amor de Deus, levando a salvação, levando a mensagem do Evangelho e uma vida de boas obras, para quê? Para testemunhar essa instrumentalidade. Então, nós precisamos, sim, perceba, a gente é instrumento. Como que a gente começa a ser instrumento, Beatriz? Proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho, discipulando as vidas, desenvolvendo os nossos dons e talentos no serviço. Perceba, tudo isso é importante. Quando eu disse o pastor e líder e a igreja, porque muitas vezes a gente acaba ficando cômodo. Como? O pastor trabalha, ele é o sacerdote, né? O povo são os leigos. Os leigos não precisam fazer nada, porque a função de fazer a obra de Deus, ela está no sacerdote, né? No laico. Então, essa ideia entre separação entre sacerdotes e povo, que se perdurou durante a Idade Média, também ela é uma ideia que entra em muitas igrejas evangélicas ao longo desses 500 anos de reforma. Pode ver que no protestantismo também, depois dos movimentos de avivamento, o povo se acomoda e vira cristãos nominais. E aí não, é o pastor que faz a obra, é o pastor que prega, é o pastor que faz tudo. Então, percebam que a ideia do sagrado e do povo fica separada. O que a gente entende? Que essa ideia é uma ideia religiosa, Beatriz, que foi, vamos dizer assim, se aculturou por causa das demais religiões. O desejo de Deus é que todos nós sejamos como pedras vivas, sacerdócios reais, nação santa, povo eleito e adquirido para
glorificar a Deus. Então, a instrumentalidade é essa que deve nos acompanhar aonde quer que tenha um cristão. Por isso que o verdadeiro cristianismo, Beatriz, na minha opinião, isso é minha opinião, e eu creio que é da maioria dos pastores reformados, avivados, tradicionais, que são ortodoxos, nosso cristianismo é um cristianismo militante. A gente não é um profissional cristão, somos cristãos profissionais. Aonde a gente vai, a gente leva Cristo. Então, nesse sentido. Então, quando a gente deixa de ser instrumento, é verdade, Beatriz. É duro de afirmar, mas é uma grande verdade. A gente não pode deixar. E, na minha opinião, Beatriz, como que a gente soluciona isso? Começando a viver igreja em casa. É assim. Ontem, enquanto estávamos, depois que chegamos da igreja, estávamos ali conversando, aí veio meu filho, deu uns beijos na gente e tal. E aí a gente conversou alguma coisa, ele falou, bom, agora deixa eu ir para o meu quarto, que ele tinha ainda algumas tarefas para fazer do trabalho dele, já era noite. Aí a Nídia lembrou de uma cena que eu falei, poxa, que coisa linda. Minha esposa, ela sempre teve algumas sacadas assim lindíssimas. Então, ela lembrou que o meu filho, quando ele era pequeno, meu mais velho, Lucas, e ele queria subir no quarto, e ele tinha medo, ela falava, não, filho, vai lá. Mas, mamãe, está escuro. Aí ela falou assim, ó, quando você está com medo, o que você faz? Aí ela disse, aí o meu filho respondeu para ela, né? Eles lembraram que quando uma criança está com medo, ele segura na mão da mãe, né? Ela falou, você não segura na mão da mamãe? É. Então, mamãe, vamos comigo até no quarto? Ela falou, não, eu vou te ensinar. Você vai fazer algo, você nunca mais vai ter medo. Deixa eu pegar sua mãozinha. Aí ela fez assim, pegou a mãozinha do meu filho e falou assim, agora você vai pegar a mãozinha de Jesus. Pega a mão de Jesus. Pegou? Então pode ir, filho. Vai lá pro seu quartinho. Jesus está te acompanhando. E aí ele subia a escadinha com a mãozinha assim, ó. Sabe? Degrau por degrau. E ela não tinha medo, porque se o medo viesse, ele estava segurando a mão de Jesus. Aí foi uma nostalgia essa lembrança. Porque eu falei, ô, amor, coisa linda. Como é maravilhoso você ensinar desde cedo uma criança. Você ensina ela a ser segura. Você vê, uma coisa tão simples. Tá certo que a minha esposa ela tem uma aptidão muito grande no ensino de crianças. E ela tem algumas sacadas assim maravilhosas. Mas um pai, muitas vezes, assim, sem paciência, fala: deixa de ser bobo, vai lá, menino, vai lá, pode ir, ou senão liga a luz. Deixou de ensinar uma pérola. E aí ficou a memória, porque realmente o Lucas, muitas vezes, quando ele estava com medo, ele segurava. Ele descia as escadas e subia as escadas. Ou seja, estou agarrado com Jesus aqui. Irmão, vamos lá, para a cabeça de uma criança, isso faz diferença ou não? Quando você estiver com medo, e na vida, está com medo? Né? Então, essa analogia maravilhosa, ela é poderosa. Ou seja, voltando à instrumentalidade, onde nasce a igreja? Em casa, Beatriz. A gente replica, né? A gente replica. Pode ver, quando a gente tem lares, claro, nem todo mundo tem um lar que o pai, a mãe, todo mundo vai à igreja, mas a gente vai vivendo igreja em casa, né? A instrumentalidade onde começa. Olha o amor ao próximo. Quem quer alguém mais próximo do que aqueles que estão vivendo conosco em casa? Pode ver que o grande mandamento a gente começa a viver em primeiro lugar, o primeiro anel é em casa, né? Amará o seu próximo. Quem é que está mais próximo de uma pessoa que acaba de casar? É sua esposa, seu marido, não é assim? Você já começa a exercitar o mandamento, aí depois o filho, e depois os demais parentes, familiares, e depois os vizinhos, e aí a igreja local, que também está... Eu não gosto de separar, que são duas igrejas. Eu não gosto de separar assim, que a nossa família é a primeira igreja, e depois nós temos a segunda igreja, que é a igreja local. Então temos a igreja, né, a nossa família. Eu não gosto de separar assim, sabe, dessa ideia de a minha família é a primeira igreja e depois eu tenho a grande igreja, que é a igreja local. Não, eu não gosto dessa ideia. Eu faço essa ideia. Aqui sou eu, Raimundo, pessoa
amada por Deus, redimida pelo Cristo, e aqui eu tenho o próximo, que é minha esposa, que é o mais próximo de mim, que agora se fez uma carne comigo. Depois eu tenho meus filhos, e depois aí Deus me deu uma igreja local, aí depois Deus me deu um emprego, Deus me deu amigos, vizinhos, parentes. Perceba? Olha o reino de Deus. E eu poderia dizer que dentro dos anéis, aqui como corpo, né, como igreja, a gente está vivendo igreja nesse preâmbulo aqui, ó. A igreja começa conosco, na nossa casa, e ela se expande à igreja local. E depois? Aí ela vai se expandindo. Então, essa é a leitura que eu faço, que eu acho que é mais saudável, né? Então, a instrumentalidade, Beatriz. Perceba, Beatriz, muitas vezes a gente quer ser instrumento lá na África, mas a gente não está sendo instrumento com o irmão, com o pai, com o parente. É um gadareno, tudo bem, vamos amar o gadareno. Eu vou querer amar um mameluco, lá da África. Eu vou querer amar, né, o aborígene, lá da Austrália. Eu vou querer amar o muçulmano lá do Afegão. Mas eu não amo nem meu irmão, que é um atribulado, minhas irmãs, entendeu? Meus tios. Não. Como que eu vou romper esse obstáculo do amor se eu não passo nem pelos primeiros que estão aqui? Perceba, a instrumentalidade, e aí onde é algo apaixonante do reino, começa aqui, começa próximo, e aí se expande. Ah, mas pastor, meus parentes não querem mais saber do evangelho, já preguei. Não, você continua orando, você continua testemunhando, você continua fazendo a obra e dá o tempo deles. E aqueles que se desviaram, a gente dá o tempo deles. Por quê? Porque há um tempo de Deus para as pessoas. A gente não pode também negar isso. Fizemos a obra, pregamos, vamos regar de oração, de paciência e vamos dar o espaço, né? Porque é assim que é a vida, tá bom? Joia? Esclareceu? Então vamos aqui o quinto, olha o quinto agora. Leia para nós. Por favor. A igreja é a guardiã do reino, porque a igreja foram dadas as chaves do reino dos céus, em Mateus 16:19. Joia, então aí sim, nós somos o guardião. Ah, irmãos, enquanto eu fazia a minha lição de casa hoje aqui para levar para vocês, olha que coisa linda. O reino é o castelo. O reino é o castelo. As chaves não é o castelo. Nesse castelo do Rei dos Reis, tem portas que elas são intransponíveis pela nossa humanidade. Mas Deus deu à igreja a chave de abrir essa porta. Aleluia. Entendeu? A igreja só tem a chave. E é por isso que a gente entra no reino. E é por isso que essa chave abre as portas do reino. E quando as portas do reino estão abertas, é o rei que entra, é o rei que sai, são vidas que a gente leva para dentro. E as portas do inferno não podem prevalecer contra o reino. Ou contra a igreja, que tem agora o quê? Essas chaves. Essas chaves do reino, poderíamos dizer, faz com que aonde chegue esse reino, as portas do inferno, elas retrocedem. Meus irmãos, guardem isso, né? A ideia aqui de o inferno não prevalece, tem essa ideia de que ele não vence. Então, no momento em que eu tenho as chaves do reino, eu abro as portas do reino, os ministros do reino saem para buscar as almas. Aonde tem portas infernais, não prevalece contra a instrumentalidade dessa igreja, contra os ministros desse reino. Por quê? Porque nós somos esses guardiães do reino. Então, percebam, olha como guardiãos, né, do reino. Olha como é nobre isso. Perceba, nós não somos os detentores. Temos a chave. Deus em Cristo nos deu. Para quê? Para que a gente faça a expansão desse reino, o governo desse reino. E aonde haja obras das trevas, a gente realmente vá no nome do Senhor e na autoridade do Senhor, expulsando as obras do mal. Por isso que a igreja ela tem autoridade, ela tem poder. Por quê? Porque
nós temos uma religião autorredentiva? Não. É uma fé autorredentiva? Também não. Nós temos o Redentor, nós temos o Salvador, nós temos o Rei, e ele nos inclui no seu reino, somos súditos desse reino. E como se não bastasse, ele nos dá vestes novas e ainda nos dá autoridade de poder dizer para as trevas, batem em retirada, e as portas retrocedem. Então percebam, onde a igreja verdadeiramente, com os valores do reino de Deus, chegam, o inimigo bate em retirada, retrocedem, mas a igreja tem que ir. No momento que ela não vai, as portas do inferno prevalecem. Percebam, é uma questão de ocupação de espaço. Se eu não ocupo o espaço, o inimigo ocupa o espaço. Mas na hora que eu chego e digo arreta-te, Satanás, e levo os valores do reino, a mensagem do reino, divulgo o reino, o rei divulga o rei, o inimigo bate em retirada. Por isso que nós somos sal e luz onde estamos. E é onde a gente chega a algo diferente. Por isso que o nosso papel é militante, não só dos laicos, mas também dos leigos. Ou seja, né, sacerdotes, são todos, né? Tá bom? Tudo bem? Beleza? Vamos ler mais um pouquinho para a gente fechar essa parte, meus irmãos, porque você vê, eu fiz questão, esse ponto ele é fundamental para ser compreendido. Elisângela, no seu livro, que página que está, minha irmã, essa parte que a gente está lendo? Está no 1157. Tá. Então, logo depois desses 5 pontos, vem, portanto, não devemos identificar, né? Leia para nós, Elisângela, por gentileza. Conseguiu achar? Portanto, sim. Portanto, não devemos identificar o reino de Deus com a igreja. Abre parênteses, como na teologia católica romana. Fecha parênteses. Nem ver o reino de Deus como inteiramente futuro, algo distinto da era da igreja, como na teologia dispensacionalista mais antiga. Dá uma pausa aqui, só uma pausa, por gentileza. Lembra que eu falei sobre a ideia do dispensacionalismo? São vários cortes: dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação dos patriarcas, dispensação da lei, dispensação dos profetas, vem a dispensação da igreja e vem a dispensação do reino. Aí eu digo, opa, pera lá. Percebam que quando a gente monta as nossas teorias, elas podem ser passíveis de alguns erros teológicos. Vem cá, o reino virá ou o reino sempre existiu? Entendeu? Então, a ideia dos dispensacionalistas, tem hora que eles vão falar sobre o reino, então é um pouco questionável, porque o reino já está, é o já e o ainda não. Nós ainda não estamos na eternidade, no reino eterno, mas já estamos no reino de Deus. Então, a ideia dispensacionalista de que o reino virá, né, ele virá na sua plenitude, mas já desfrutamos dele porque Deus é eterno. E tudo que Deus faz já está dentro dessa eternidade. Tá bom? Ficou claro? Então, aqui só lembra que eu disse que a teoria dos dispensacionalistas são muito legais para aprender, como meio didático é legal, mas é passível de alguns questionamentos. E aqui o Gruden foi muito feliz ao citar isso. Por quê? Porque a teologia dispensacionalista mais antiga dava essa ideia de que o reino de Deus seria futuro. Quem é que fala bastante sobre isso? Os testemunhos de Jeová, né? Eles não falam muito sobre o reino que virá? O reino que virá, o reino que será estabelecido. Entenderam? Então, é uma ideia dispensacionalista. Ah, pastor, mas que reino é esse, então, que virá? É o milênio, é o reino milenar? É o reino de Deus na sua plenitude, é o reino de Deus quando realmente for plenamente estabelecido, tá? Então, continua para nós, Elisângela, para a gente terminar essa parte, por gentileza.
Antes, devemos reconhecer que há uma relação próxima entre o reino de Deus e a igreja. À medida que a igreja proclama as boas novas do reino, pessoas individualmente nascem de novo e seu coração é transformado. Elas começam a viver cada vez mais como Cristo viveu, mostrando assim que o reino de Deus está avançando, porque ele está reinando cada vez mais no coração delas e em sua vida diária. Na vida de um indivíduo, o futuro reinado de Deus irrompe no presente. Ele, entre aspas, já está aqui. Mateus 12, 28, Romanos 14, 17. E ainda não está plenamente aqui. Mateus 25, 34, 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10. Dá uma pausa, por gentileza, irmã. Ou seja, né, meus irmãos, então, quando a gente realmente compreende o grande projeto de Deus para conosco, a gente começa a viver esse reino. Por isso que não é nenhum erro acreditar nas palavras, e até mesmo são palavras de Jesus, o reino de Deus está em vós. Sim, mas significa que ele está em nós e nós somos a plenitude desse reino? Não, nós somos o súdito. Pela graça, pela bondade, pela misericórdia, já desfrutamos. É por isso que é o já. Mas é o ainda não, porque é só uma fagulha, é só um orvalho daquilo que virá. Ou seja, nós já desfrutamos disso, é por isso que construímos um mundo melhor. E é por isso que a igreja proclama as boas novas, proclama o reino e vai vivendo esse governo, né? Então, continua para nós, irmão. Depois de 1 Coríntios, né? 6, 9 e 10. Portanto, os que creem em Cristo começarão a experimentar um pouco de como será o reinado definitivo do reino de Deus. Conhecerão certa medida da vitória sobre o pecado, em Romanos 6, 14, e do 14 ao 17, sobre a oposição demoníaca, Lucas 10, 17, e sobre as enfermidades, Lucas 10, 9. Viverão no poder do Espírito Santo, Mateus 12, 28, Romanos 8, do 4 ao 17 e 14 ao 17, que é o poder dinâmico do reino vindouro. Por fim, Jesus voltará e o reinado se estenderá por toda a criação. 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Ótimo, então nós já desfrutamos, experimentamos, experienciamos o que é parte desse reino. Por isso que é apaixonante. Por isso que todo cristianismo que se envereda por um caminho religioso, mas não vivencia as experiências do reino, ele está preso aos seus mausoléus da tradição. Mausoléus da tradição. Ou seja, das práticas religiosas, litúrgicas. Falar que a liturgia ela é ruim? Claro que não. Mas é que a liturgia muitas vezes escraviza. Ou seja, eu experimento do poder daquela religião, mas não necessariamente do verdadeiro poder de Deus, porque o verdadeiro poder de Deus tem a ver com essa vitória em nós sobre o pecado. Tem a ver com o enfrentamento e a libertação dos demônios. Tem a ver com essa experiência da salvação e de tudo que Deus faz. E aqui, sabiamente, o Gruden, mais uma vez, fala sobre o poder do Espírito Santo e sobre o poder dinâmico desse reino sendo vivenciado por nós, sua igreja, hoje. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Eu sabia que eu ia gastar um módulo, né, hoje falando sobre isso, mas eu falei, esse assunto aqui, ele precisa ser dissecado, ele precisa ser analisado, repensado. Por quê? Agora, para a gente finalizar, né, eu vou abrir a próxima chamada já em instantes, e eu vou fazer alguma análise com vocês, antes de, aliás, indo aqui para o próximo ponto, né, porque agora a gente vai falar um pouco sobre a igreja, e quando a gente falar aqui sobre a igreja, a gente vai falar as marcas da igreja, características dessa igreja, que aí existem igrejas que são verdadeiras e igrejas que são falsas.
E aí o Gruden trabalha. E depois ele vai falar sobre igrejas falsas e igrejas verdadeiras hoje. E aí parece que, mas ele não está falando a mesma coisa. E aqui é bem curioso, porque ele vai fazer um debate bem interessante, mostrando o seguinte: olha, pode acontecer algumas coisas esquisitas aí naquilo que chamamos de igreja. Pode ter igrejas que são falsas, que lá dentro nasçam igrejas verdadeiras, ou crentes de verdade. E tem alguns que são até da igreja verdadeira, mas que se desviam e se tornam igrejas falsas. E essa discussão vai ser bem interessante. Então, a gente vai gastar agora também esse próximo passo, né? Porque, entendam, irmãos, assuntos como esses são muito complexos. E eu tenho que trabalhar com muito cuidado aqui com vocês, para quê? Para dar uma abertura do que é bíblico, deixar a Bíblia falar, mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós enxergamos, a gente sabe dos riscos e dos perigos, e, ao mesmo tempo, a gente não fica limitando Deus ou querendo colocar Deus e a revelação e o reino dentro de uma caixinha. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente ficar falando isso na igreja abertamente, porque muitas vezes, numa mensagem, se a gente faz uma mensagem sobre isso, as pessoas não entendem bem. E, ao invés de fazerem um bom uso daquilo, vão fazer um desuso e um desserviço. E aí vai complicar. Então, no segundo módulo agora, no segundo bloco, eu vou trabalhar um pouco sobre esses conceitos e vou trabalhar sobre essas ideias, essa análise da igreja. Porque, olha só, para a gente finalizar, logo que nasce a igreja, durante muitos séculos, só existia um tipo de igreja. Não tinham várias igrejas. E aí, o que acontecia? Quando alguém ia para um caminho herético, essa pessoa ela era advertida, segundo os termos da Bíblia, e se não se arrependesse, ele era considerado agora um pagão, ele era excluído da igreja, ou seja, ele era um herege. Tudo bem. E aí surgem alguns movimentos heréticos, mas num primeiro momento, durante séculos, só existia um tipo de igreja. E aí eu pergunto, e aí? Essa igreja, ela se mantém, ela se perde na caminhada? Depois dela vão surgindo outros grupos? Nasce outra igreja, tentando restaurar a igreja primitiva? Percebam, e hoje, que tipo de igrejas existem? Existem centenas. E aí, pastor, e só por ter o nome de protestante significa que, de fato, é uma igreja verdadeira? Percebam, olha o que a gente vai debater. Então, no próximo módulo, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Eu acho que vai ficar bem interessante, a gente vai conseguir, eu diria, ter assim uma clareza muito boa sobre esse ponto, para a gente finalizar essa ideia do reino, para depois a gente ir para os propósitos da igreja. Tá bom, meus irmãos? Porque as características distintas da igreja são muito importantes. Ela recebe características. Isso a gente não pode negar. Jesus deixou características. Durante vários séculos, os nossos irmãos da igreja chamada igreja primitiva preservaram. Da igreja ali dos primeiros séculos, preservaram. Da igreja da patrística, muitos preservaram. E um pouco depois ali da patrística, começam então a se enveredar por caminhos onde essas características distintivas se perderam. E é isso que a gente tem que olhar. Quais são as características? Quais são elas? Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. Uma das considerações, assim, nessa parte de falar sobre essa instrumentalização, é basicamente o que Jesus está falando no oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino. E, em parte, a gente está vivendo aqui o que já tem são, né? Essa era a primeira consideração. A segunda... Mas você só queria fazer uma consideração ou uma pergunta? Essa primeira era a consideração, que eu lembrei do Pai Nosso. Sim, sim. A segunda, falando assim, que eu já vi, por exemplo, igrejas pegar essa parte de tipo, vem o reino dos céus e usar de uma forma de heresia, para querer dizer, a gente é o reino do céu que chegou, como o pastor estava querendo dizer, mas não que vai vir, mas que já veio. Sim, que o reino dos céus está aqui, né? Nessa igreja. Está aqui, não está aqui igual a gente está falando, mas a gente chegou, então o reino chegou. Isso, é heresia pura, filha. Uhum. Dando uma ideia, assim, de que nós... Uma coisa, filha, você ser convicta, né? Ou convicto, daquilo que pregamos. Não tem nenhum problema. Outra coisa é ser exclusivista. Por exemplo, eu era novo convertido,
E eu conheci um senhor que era da Deus e Amor, e ele me mostrou um pouco a igreja dele, e eu, por muitas vezes, eu fui na Deus e Amor com ele nas vigílias. Era novo convertido. E, de fato, eu aprendi a orar muito lá, porque na Deus e Amor era uma igreja, principalmente nos dias do Davi Miranda, em que realmente se sempre gastava muito tempo de oração. Um culto lá tinha 4 horas. Vamos orar agora pelo país, era meia hora orando. Vamos orar agora pela família, meia hora orando pela família. Vamos orar agora pelo emprego, meia hora, já era 1h30. O culto lá sempre foi de 4 horas. Aí depois vamos orar agora por cura divina. Então, e depois vamos agora à palavra. Aí tinha 10, 15 minutos de palavra. Assim, era um povo muito regado de oração. Eu aprendi, fui lá, fui muitas vigílias, e esse irmão era um irmão pedreiro, era muito simples, ele trabalhava na igreja, seu Francisco, e foi um período da minha vida maravilhoso, porque eu aprendi a conhecer uma igreja pentecostal, né, raiz, né, só que eles tinham um detalhe, eles achavam que eles eram exclusivistas. Então, eu sempre procurei fazer uma leitura, se não é uma igreja de Jesus, como muitas são, e que tem uma leitura mais, né, particular, mais envesada nesse sentido. Eles se sentem melhores porque, afinal de contas, eles veem milagres e maravilhas lá, então eles sentem que são os detentores, né, do reino. E por que eu estou citando isso, Beatriz? Só para ilustrar bem o que você acaba de falar. Eu me lembro que o Davi Miranda, certa ocasião, eu estava ouvindo ele no rádio, que em vez de quando eu gostava de pôr ele no rádio. Sabe, é uma igreja que ora muito, então eu sempre gostei... Irmãos, eu sempre gostei de um crente piedoso. Seja ele um pentecostal radical, seja ele um tradicional, seja ele... Sempre gostei de um piedoso, principalmente que amava a Bíblia e seguia Deus do seu jeito, sabe? E procurava entender ele do jeito que ele era. Sabe essa visão mais eclética? Mas um dia, eu lembro como hoje, eles estavam querendo fazer um trabalho em Washington, literalmente, os Estados Unidos, parece que deu tudo errado lá. Eles tentaram fazer uma cruzada lá no centro dos Estados Unidos, de milagre, né? Porque o foco deles era milagre, né? Mas assim, Davi Miranda, em certa ocasião, ele começou a falar o seguinte, que quem não estivesse na Deus e Amor, não estaria no reino de Deus. Aí eu falei, agora não dá mais. Aí eu tive que fazer uma escolha no meu coração, tipo assim, até certas besteiras a gente entende, mas daqui em diante não dá. Quando eles falavam que a irmã que usava batom vinha o espírito da pombagira, a gente tem, né, toda aquela compreensão de saber que cortou a pontinha do cabelo, o demônio vai na irmã, sabe assim? O irmão pode até fazer umas besteiras, mas as irmãs eram alvo da vaidade, só a mulher que tem vaidade, o homem não tem vaidade, né? Tolice, né? Ó, vai contra a palavra. Então, muitas coisas a gente tolera, e eu tolerava. Mas quando ele falou isso, eu falei, aí aqui ele já está entrando num território perigosíssimo. Ele está indo contra a palavra. Ali eu parei de ouvi-lo. E foi foi uma das últimas vezes que eu ouvi. Mas você vê, eu sei que nem todos que estão lá pensam assim, mas percebam, pensamento exclusivista. Quem não está na Deus e Amor não será salvo. Lá chega. Aí foi para um caminho de seita, né? Eu não sei se eles se mantêm nisso, mas naqueles dias tinha isso, enquanto ele estava vivo. E eu ouvi ele falando. Era ele mesmo falando. Eu lembro como hoje, eu desliguei o rádio e falei, não dá mais. Vou orar por ele, né? Perceba, é isso que você falou, Beatriz. Essa ideia é muito herética, né? Essa ideia, e ela pode acontecer, Beatriz. E ela acontece. Sim. Lembra que eu falei do poder? A igreja tem o poder. Ela começa a abrir as portas do céu. Ela agora, o pastor e a denominação acham que pode tudo. Pode fazer o que eles se sentem reizinhos, entendeu? Pode ver, tem igreja, né, o pentecostal que manda em Jesus, não é? Senhor, eu não aceito. Tolice. Eu não aceito dizer para Deus. Loucura. Abraão, patriarca, dizia, Senhor, não acenda a tua ira ao teu servo. Posso te perguntar mais uma vez? Abraão, pai da fé, não ficava colocando Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo, né, ali no canto? E tem igreja que ensina, exija de Deus. Loucura, irmãos, erros doutrinários crassos. Estão ensinando crentes a serem petulantes, como se já não bastasse a petulância contemporânea, né? Uma coisa é você ordenar as trevas,
uma coisa é você se lamentar a Deus, dizendo, Deus, eu não entendo porque eu estou sendo perseguido, Deus, que nem Jó, nenhum problema. É um lamento, é um quebrantamento. A gente vai até compreender a dor de alguém, mas dizer para Jesus, eu não aceito, fia, isso daí não é coisa, né? Então, é isso aí, né? É essa consideração. Mais alguma pergunta? Esclareceu? Elisângela, Diego, irmãos, alguma pergunta? Não? Então vamos para o nosso intervalo? Vamos lá que a gente vai entrar num assunto bem espinhento aqui. Quero que vocês prestem bastante atenção, é muito bom que esteja gravado. E aí é isso aí, vamos debater, vamos aprender. Mas ao mesmo tempo vamos fazer uns cortes, tá? Vamos fazer uns cortes para a gente poder entrar e sair com segurança, para a gente não abrir margem a heresias, tá? Pastor, Uhum. só ressaltar aqui o primeiro ponto, que a igreja não é o reino, que isso é muito, muito importante aprender, porque se hoje os cristãos empregassem força em apresentar o reino, ao invés de apresentar a placa de igreja, teria muita mais gente convertida do que gente perdida. É porque Sim, hoje as pessoas querem muito defender a placa, né? A minha igreja é entendo. a certa, a minha igreja é a correta. Exato. Por isso que a gente está aqui, viu, Diego? Por isso que a gente está aqui formando vocês, ensinando, porque eu quero o evangelho do reino para mim, entendeu? Amo a igreja, ó, guardem essa frase, eu amo a igreja batista, mas eu adoro a Jesus, entendeu? Eu amo a história ortodoxa, mas eu adoro a Jesus. Eu amo os reformados, mas eu adoro a Jesus. Meu alvo é Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são o meu tudo. E depois? Aí depois a gente serve. E aí a Igreja Batista tem um papel lindíssimo, mas eu não adoro a Igreja Batista. Eu adoro o Cordeiro, né? Tá bom? Então é isso aí, né? E ó, concluindo aqui a frase do LED, né? Ó, a igreja não é o reino cria a igreja é testemunha do reino, a igreja é o instrumento do reino, a igreja é guardiã do reino, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Beleza? Tudo, pastor. Então, agora a gente vai para as características da igreja verdadeira. Ah, aqui vai ser legal. Então, voltamos em instantes, tá bom? Até já, então, meus irmãos. Vamos para o nosso intervalo. Volto em instantes, tá? Para a gravação.